trabalho. O técnico, apesar de ciente dos riscos, se vê impossibilitado de seguir adiante sem o apoio da gerência. Dias depois, um acidente grave ocorre. Um trabalhador, usando o capacete com rachaduras que não suportou o impacto, sofre um ferimento sério na cabeça ao ser atingido por um objeto. O incidente gera indignação entre os demais funcionários e levanta questionamentos sobre a responsabilidade da empresa em fornecer EPIs adequados em boas condições, além de expor a vulnerabilidade dos trabalhos frente à falta de investimento e segurança. Hoje à tarde a gente vai fazer o debate das três partes. Nós temos aqui a promotoria, que irá acusar as partes, temos a defesa da empresa e a defesa do técnico de segurança nesse caso. Para deliberar sobre essa situação, esse júri, nós temos aqui a mesa do júri, que é composta pelos alunos do segundo ano, e eles vão avaliar as seguintes questões. Primeiro, a responsabilidade do técnico em segurança se limita ao alerta à gerência, ou deveria ter tomado medidas adicionais para garantir a segurança dos trabalhadores. Segundo, a empresa pode ser considerada culpada por omissão ou não aprovar a compra de EPIs novos e adequados, colocando os trabalhadores em risco. Terceiro, até que ponto o técnico em segurança do trabalho é responsável pela segurança dos trabalhadores quando enfrenta a negativa da gerência em investir em EPIs adequados. E por fim, quais devem ser as consequências para os responsáveis na empresa, incluindo o técnico e a gerência, pela decisão de manter EPIs em condições inadequadas. Ao final do júri, nós iremos nos reunir aqui fora, aqui dentro, aliás, e vocês irão decidir se vocês consideram as partes inocentes ou culpadas. Lembrando que elas vão ser julgadas individualmente. Então, o parecer de um não necessariamente vale para o outro. Além disso, vocês vão avaliar eles como equipe, não apenas os que estão aqui, mas todos os aqui presentes. Porque, por ordem de desempenho, do melhor para do pior entre os grupos, eles ficarão com nota 10, 9 e 8. Então, vocês vão decidir pelo desempenho do grupo, não pelo resultado do julgamento, mas pelo desempenho deles como membros do corpo do julgamento, como foi o desempenho deles durante a atividade, tá certo? Pronto. A gente vai dar início agora ao nosso julgamento e com a palavra a acusação. Boa tarde, Vossa Excelência. Boa tarde, senhores do júri. Boa tarde, meus queridos companheiros. Sou a aluna Ana Júlia, do primeiro ATEC. Estamos aqui para acusar a empresa e técnico de segurança de negligência grave em suas obrigações, cuja falta de cumprimento resultou em um acidente sério que poderia ter sido evitado. A empresa falhou em fornecer equipamento de proteção individual, EPIs, em condições adequadas e garantir a segurança do ambiente de trabalho, descumprindo normas fundamentais de segurança e saúde ocupacional. O técnico, por sua vez, por omissão, a não tomar os devidos providências, mesmo após identificar irregularidades, como o uso de EPIs vencidos. Essa negligência conjunta demonstra não apenas um descanso com as normas regulamentadoras, mas também com a integridade física e a vida dos trabalhadores, que dependem dessas medidas para exercer suas funções com segurança. Inadmissível que, em pleno conhecimento dos riscos, ambas as partes tenham escolhido ignorar suas responsabilidades, colocando em risco a vida de seus empregados e violando os direitos básicos garantidos por lei. A empresa falhou gravemente no cumprimento das normas essenciais de segurança do trabalho, especialmente no que diz respeito ao fornecimento adequado de equipamentos e à prevenção de acidentes. Essa negligência, em relação às normas regulamentadoras NRs, não se trata apenas de violações técnicas. Ela reflete uma postura preocupante e irresponsável em relação à integridade física e psicológica dos trabalhadores. A violação dessas normas demonstra um descanso com a vida humana e revela uma cultura organizacional que prioriza o lucro em detrimento da segurança e do bem-estar dos seus colaboradores. É imprescindível que as empresas reconheçam suas responsabilidades e proporcionar um ambiente de trabalho seguro, investindo em treinamentos adequados, na disponibilização correta dos EPIs e na implementação rigorosa das NRs.
Ao desconsiderar essas obrigações, a empresa não só coloca em risco a saúde e a vida dos trabalhadores, mas também se expõe a consequências legais e reputacionais significativas. Portanto, é essencial que ações corretivas sejam tomadas imediatamente para garantir que todos os colaboradores possam trabalhar em um ambiente seguro e saudável, onde suas vidas e bem-estar serão priorizados. Obrigada, Vossa Excelência. Obrigado. Com a palavra agora, a defesa do técnico. Boa tarde. Eu faço parte do técnico. Boa tarde, senhor Excelência. Boa tarde, senhores da posição e da empresa. Bom, nós como técnicos, nós temos o dever de priorizar a segurança dos nossos trabalhadores. E que, sobre o incidente, nós sabemos completamente o que aconteceu. E o nosso segurança, o nosso técnico de segurança do trabalho, sabe ciente do que aconteceu no relatório. E que ele foi efetuado com a empresa, ele foi estar com a empresa. E que realmente é admissível que a empresa tenha recusado, tenha sido determinado sobre o Obrigado. Com a palavra agora, a defesa da empresa. Eita, ai meu Jesus. Boa tarde, como ele disse. Boa tarde aos técnicos de segurança e boa tarde à acusação. Para que nessa conversa, só vamos falar que os EPIs estavam sim bom e que ele morreu porque o objeto era muito pesado e não tinha Ele não morreu, não. Ele não morreu, não. Obrigado. Ele não morreu, não. Certo. Agora, após as declarações iniciais das partes, nós iremos chamar as Ele está testemunhas. aqui. Está morto vivo? Primeiro testemunho que nós vamos convidar a vir aqui para frente, pela parte do técnico de segurança, é o próprio técnico de segurança da empresa. Morreu, caraca. Ai. Boa tarde a todos. Agora, inicialmente, a acusação pode interrogar a nossa testemunha. Eita, acusação. Ai, meu Deus. Primeiramente, boa tarde aos meus técnicos de segurança. Eu gostaria de saber quais foram as medidas tomadas depois do entregue do relatório. O senhor somente entregou o relatório à empresa ou tomou alguma medida a mais depois? Eu entreguei o relatório à empresa. Eu entreguei o relatório à empresa e a empresa ignorou meu relatório. Só? Eu não fiz nada sobre o meu relatório. Eu entreguei a empresa. Os EPIs estavam muito danificados e não tem condições de os trabalhadores estarem no meio. O senhor, como técnico de segurança, tinha ciência que acidentes como aquele que aconteceu poderiam acontecer e, mesmo assim, não tomou nenhuma medida? Quando eu fui técnico, para fazer os EPIs e ter um relatório para a empresa. Foi o que eu fiz. Eu avaliei os EPIs que estavam danificados e enviei o relatório para a empresa. E a empresa ignorou o meu relatório. Pois, como um bom técnico de segurança, o senhor deveria ter sido proativo e insistir no seu objetivo de convencer a empresa a fornecer novos EPIs, pois era a vida dos trabalhadores que estavam em risco. E, tendo ciência disso, o senhor deveria ter tomado medidas adicionais, mesmo que fossem pequenas, para prevenir e
sindicatos de trabalhadores. Pronto, com a palavra agora a defesa do técnico. Aliás, vocês querem interrogar a testemunha? A defesa da empresa gostaria de interrogar a testemunha. Uma pergunta. Eu, como advogado da empresa, fui interrogar umas pessoas que trabalhavam na empresa. E uma delas foi a menina que ficava na segurança vendo as câmeras. E ela disse que nas câmeras viu um senhorito lá em cima na obra, ficou com preguiça de descer para deixar o objeto e sem olhar jogou o objeto lá de cima, que pegou na vítima, infelizmente. Também não entendi nada. Também não entendi. A testemunha está dispensada, pode sentar. Eu não entendi nada. Também Por não. favor, agora, o segurança da empresa. Quem é o Veio? segurança? Quem é o segurança? Tem não, eu acho. Não tem. O segurança não compareceu. Não, diga não, diga não. Por gentileza, agora, a esposa da vítima. Esposa. Eita. Eita, esposa. Boa tarde a todos. Eu sou Maria Luísa, minha evaluadora técnica, e eu vou fazer a pergunta para a esposa da vítima. Perdão, como você se sente ao ver seu parente machucado por um acidente que poderia ter sido evitado? Primeiramente, boa tarde. Eu me sinto mal, porque a empresa deveria ter verificado, né, ter dado todo o suporte, qual não foi dado, a empresa não entrou em contato, não deu suporte, e a gente esperava algo a mais da empresa. Além disso, senhora esposa da vítima, o seu marido já havia reclamado outras vezes sobre a má diligência da empresa em relação à segurança? Sim, ele havia dito que os EPIs estavam com rachaduras e que estavam com medo de usar, mas ele não tinha que fazer porque ele tinha que usar, por mais que tivesse daquele jeito. E foi isso que aconteceu. E ele reclamou algo a mais sobre o técnico de segurança? Ele estava fazendo o seu trabalho da forma correta como deveria? Ele mencionou que o técnico verificou os equipamentos, enviou o relatório, mas nada foi feito. Esperava algo a mais sobre o técnico, mas não. Certo, obrigada. Boa tarde. Para a esposa da vítima. Você acha que a aceitação do relatório por parte da empresa teria tomado um rumo diferente? Você acha que a aceitação do relatório por parte da empresa teria tomado um rumo diferente? Caso a empresa tivesse aceitado o relatório, você acredita que a situação teria sido diferente? Com certeza. Os EPIs tinham sido trocados e evitaria esse problema. Agora a defesa da empresa. Eita, Letícia.
Só uma observação. A testemunha está aqui para ser interrogada, não para ser. Está entendendo? Para estar debatendo o que ela está dizendo. Você faz as perguntas. Obrigado. A testemunha está dispensada. Agora, por favor, o funcionário da empresa e amigo da vítima. Será que tem? Essa testemunha não compareceu. Achei Gabriel. Sério? Davi, aquele vinho. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, senhor trabalhador. Isso. Como o senhor trabalhava lá e o senhor estava presente no ocorrido do acidente, você acredita que a empresa se preocupa com a segurança dos trabalhadores ou apenas cumprir as normas? Você acredita que a empresa se preocupa com a segurança dos trabalhadores ou apenas cumprir as normas como o senhor trabalhava lá? Eita, Gabriel. Se a empresa tivesse aceitado receber, Ela está perguntando se você acredita que o espírito da empresa é de preocupação ou se ele apenas segue as normas por obrigação. Acho que ele não sabe não. Se a empresa ela tem esse espírito de preocupação com o funcionário, por isso se preocupa com a segurança dele, ou se ela apenas cumpre o que a lei exige no mínimo. ela se preocupa com a segurança dos trabalhadores. Como o senhor estava no ocorrido do acidente, certo? Correto? E o senhor, depois do acidente, continua trabalhando na empresa? Depois de eu pensar muito assim e os equipamentos fosse adequado normalmente, Mas o senhor continuou tá lá? Então me diga, depois do acidente, como a empresa e os técnicos reagiram? Tomaram alguma medida imediata? Mas isso foi antes. Eles depois do acidente. Eita, Gabriel. Se não souber, eu não sei. Certo, obrigado, senhor trabalhador. O senhor que estava lá no momento do ocorrido, o senhor confirma que o objeto que é no caixa do senhor da vítima é realmente grande, pesado? para ter a função substituída que era um capacete. Mas o capacete da vítima ele já estava danificado. O senhor acha que se ele tivesse devidas condições, teria dano, teria mesmo? Ele poderia até ter quebrado, mas não machucar o trabalhador. Vocês querem ver? O que o senhor viu lá no acidente? Só na hora que o objeto caiu na cabeça do mexer. A testemunha está dispensada. Sentar. Agora a gente vai chamar o funcionário número 2 da empresa, que também estava presente no momento do ocorrido. Maria. Amor.
Daqui a pouco. Sou secretária, fia. Sou secretária, fia. Não, ajudo o povo da acusação. Com a palavra da acusação. Boa tarde, senhora trabalhadora. Boa tarde, senhora trabalhadora. Sabendo do ocorrido do acidente, a senhora ainda se sente segura trabalhando nessa empresa? Não me sinto, quer dizer, primeiramente, boa tarde. E não me sinto segura mais trabalhando nessa empresa, até porque é uma empresa que não que não coloca equipamentos novos para os funcionários. Então, se a empresa não se preocupa com os funcionários, não tem para que trabalhar numa empresa que faz medicina. Então, a senhora confirma a negligência da empresa por parte da proteção dos trabalhadores referidas aos EPIs? A senhora confirma a negligência por parte da empresa em relação à segurança dos trabalhadores e dos EPIs? Se eles faltaram com responsabilidade. A senhora confirma também que antes de acontecer o acidente e antes mesmo dos trabalhadores se darem conta que os EPIs estavam desgastados, houve algum aviso ou alerta por parte do técnico de segurança que os EPIs estavam desgastados? Sim, houve sim, mas no momento que eles avisaram, eles rapidamente fizeram o relatório para a empresa, só que a empresa não quis tomar a frente disso. Com a palavra, a defesa do técnico. Como a trabalhadora disse, o técnico enviou um relatório e não é obrigação dele enviar novamente o relatório, porque ele já tinha falado sobre o CPI. Ele deixou bem claro que era urgência e que ele não pode tirar do próprio bolso dele o CPI. E também não havia outros EPIs que precisavam trabalhar. Porque se eles vão trabalhar com EPIs, serve para fazer uma consulta e não vão usar, porque eles são certificados. Então, eu acredito que o técnico fez parte dele de enviar o relatório. E a partir disso, já era a empresa que fazer alguma coisa contigo. E deixou bem claro que era para colocar a ciência. Para testemunha, você tem alguma pergunta? Esse momento para a gente ter as testemunhas. Depois você vai ter um momento para fazer uma nova fala. A empresa quer fazer alguma pergunta para a testemunha? Não? A testemunha está dispensada. Só me confirma, por favor, aqui que ainda faltam mais 2 funcionários para testemunharem, não é? Sim ou não? Senhor. Eu tenho aqui na lista mais 2 funcionários. Posso chamá-los? Ou retiraram da lista de testemunhas? Tem mais um? Então, por favor, o outro funcionário da empresa. Ele é funcionário da empresa. A acusação quer fazer perguntas para a testemunha ou se dá por satisfeito. Ai, meu peito. Eu gostaria de perguntar por que
necessidade obrigatória e indispensável para manter a saúde e a segurança do trabalhador, e questão financeira sem justificativa aparente. Não deveria motivo de recusa. Creio que a empresa não se preocupou tanto com os EPIs no momento, mas por parte da empresa mesmo foi negligência à segurança dos trabalhadores. Em relação ao acidente ocorrido, a empresa tomou todas as medidas necessárias, como cumprimento pelos gastos gerados aqui nos danos físicos. Sim, ela tomou alguns das medidas necessárias, porém deixou a desejar em alguns outros casos que não necessariamente precisam ser realizados agora. Obrigada. Com a palavra, a defesa do técnico. A defesa da empresa. Quer interrogar? Não. A testemunha está dispensada. Agora, por favor, a mãe da vítima. Eita, a mãe. A acusação gostaria de fazer perguntas para a testemunha. Vossa Excelência, não temos nada para perguntar. A defesa do técnico. Não. Quem solicitou a mãe da vítima foi a acusação. A acusação não vai querer interrogar a testemunha. A empresa gostaria de interrogar a mãe da vítima? Não. Muito obrigado, mãe da vítima, por ter se arrumado tanto. Por favor. Meu filho chegou reclamando em casa dos descasos da empresa. Disse que a empresa faltava com alguns equipamentos e não tomava as medidas necessárias. Um certo dia, eu fui minha bela professora de casa, chegou a notícia que meu filho tinha sido acidentado no trabalho e estava no hospital. Eu, como mãe, achei que meu filho estava seguro no ambiente de trabalho, porque eu acho que é uma felicidade enorme para uma mãe quando o filho consegue seu emprego e está trabalhando. Melhor do que estar nesse mundo perdido que muitos jovens hoje se encontram. Meu filho é um rapaz direito e estava trabalhando, exercendo o caso. Então eu achei um descaso muito grande da empresa não cuidar do funcionário. Eu mesmo, se eu fosse meu filho, mesmo com dificuldade, mesmo precisando, eu sairia dessa empresa, porque não tem como trabalhar em um canto que você não se sente seguro. Obrigado. Obrigada, boa tarde. E para a gente finalizar, são as questões da mãe da vítima. A senhora, como mãe da vítima, a senhora acha que foi responsabilidade do técnico ou da empresa? Não, porque meu filho chegou em casa e disse que estava tendo uma avaliação e que agora a empresa finalmente ia tomar o direito que era por lei. Só que acabou que a empresa fez um descaso e fingiu que não tinha nada e decidiu passar o pano porque preferiu guardar dinheiro para outras coisas. Para mudar o bolso, né? Obrigado. Para a gente finalizar a lista de testemunhas da parte do técnico de segurança do trabalho, por favor, agora a vítima.
ter uma foto. Com a palavra acusação. Boa tarde, senhor trabalhador. Eu gostaria de perguntar se na hora do ocorrido do acidente, os técnicos tomaram alguma medida para socorrer você no acidente. Sim, eles tomaram, vieram me socorrer quando eu estava caído no chão. E o procedimento de primeiro socorro foi prestado? E o que a empresa fez em relação ao acidente? Eles não fizeram nada, não pagaram nenhum custo. No dia do acidente, você sabia que o capacete estava usando estava vencido? Sim, eu tinha visto quando fui verificar que ele estava danificado. Mas ainda assim, eu decidi trabalhar. E o senhor recebeu um treinamento dos trabalhadores por parte da empresa e dos técnicos? Não recebi. Certo? Obrigada. A defesa do técnico. O senhor recebe em casa. O senhor tinha. Eu sei essa primeira que o capacete estava vencido, certo? E que teve essa confusão de cores. O capacete ele tinha algumas rachaduras, correto? Sim, O senhor acha que a empresa deveria ter feito alguma coisa sobre isso? Sobre quando o senhor foi. Quer dizer, primeiramente, o senhor foi lá na empresa e falou com os responsáveis pelos EPIs. Não, eu não fui. Eu estava esperando que tivesse sido trocado, pois já havia sido enviado um relatório. Então, o senhor já tem a sabedoria que o técnico de segurança do trabalho já tinha enviado um relatório para a empresa. E ele estava esperando por requerimentos novos. Correto? Então, o técnico ele já tinha avisado a todos os trabalhadores que os EPIs estavam vencidos e não estavam rachados e quebrados. Já tinha avisado a vocês. Ele já tinha avisado a vocês que os EPIs estavam rachados e quebrados e vencidos, os técnicos de segurança do trabalho. Sim, já havia sido avisado. A defesa da empresa. Só uma pergunta, pessoal. Eu pulei o segurança ou eu chamei? Chamei ou não chamei? O testemunho está dispensado. Agora, para a gente dar início aos testemunhas da parte da empresa, gostaria de chamar agora a secretária do CEO da empresa. A secretária não veio. Isso aqui. A acusação, por favor. Boa tarde, senhorita. Senhora da empresa. Eu gostaria de perguntar se existe alguma justificativa plausível em relação ao não cumprimento da compra de EPIs. Se existe algum motivo aceitável pelo fato da senhora não ter comprado novos EPIs para a sua empresa.
45. Licença. Eita, passou mal. Ela entrou na empresa, ela está sofrendo muitas, como eu posso dizer, acusações, muitas ameaças. Como fazer cultural, ela está sofrendo muitas ameaças. E não tem condições de falar. Ela não está sendo bem por cima e que eu vou falar com ela, porque a gente já conversou bastante sobre isso. Tudo bem. A acusação pode repetir a pergunta, por favor? Boa tarde. O senhor tem alguma justificativa aceitável sobre o não cumprimento pela compra de leis? Como advogado na empresa, eu fui falar com a minha cliente e ela falou que certos funcionários não estavam dando lucro à empresa e por isso não compraram novas EPIs. O senhor tem algum documento que comprove essa baixa arrecadação da empresa? Eu acredito que como dono da empresa ela tem esses papéis, mas não trouxe para cá. O senhor, como representante da empresa, tem noção que essa negligência dos EPIs pode resultar em condições severas para a empresa, como multa ou até processos judiciais? Alguns EPIs estão ruins, não, mas, como eu falei, não estava tendo lucro. Ou seja, não estava comprando novos EPIs e só poder repetir a pergunta. O senhor tem noção que, mesmo não tendo essas condições, ocorre risco de multa e processos judiciais pelo não cumprimento da norma, pois, apesar das condições, é essencial que tenha EPIs em bons estados para os trabalhadores. EPI suficiente, tem bastante EPI suficiente para todo mundo. E que esse acidente foi muito grave, o objeto era muito pesado. E que não tem EPI no mundo que proteja. O questionamento da promotoria, no caso, é se a empresa tem consciência de que esse descuido com os EPIs tem essas consequências legais e jurídicas para a empresa. A gente tem consciência, mas os EPIs não estão ruins. Mas se os EPIs estavam em perfeito estado, porque o técnico mandou o relatório e os capacetes estavam quebrados, rachados, danificados. Em momento nenhum eu falei que estava em perfeita condição. Eu falei que alguns estavam bons. E por alguma circunstância, infelizmente, ele pegou um EPI não tão bom, podemos dizer. Mas você, como dono da empresa, acha certo não ter equipamentos novos, porque o capacete dura em média de 3 a 5 anos a validade. Vocês já eram cientes disso? Sim, a gente era ciente. Eu vou repetir o que eu falei. O objeto era muito pesado. E não tem EPI no mundo que proteger. Ok. Com a palavra, a defesa do técnico. Vocês priorizam a proteção de trabalhadores ou visam apenas o lucro? A gente prioriza assim a proteção dos nossos trabalhadores. Mas se priorizam a produção deles, estão colocando em uma área de efeitos melhores. Alguns EPIs estavam bons. Eu vou falar mais uma vez. Alguns EPIs estavam mais ou menos ruins, podemos dizer, porque alguns funcionários não estavam dando lucro à empresa. E como a segurança de nós, como de segurança, alguns estavam fazendo um pouco mal. E a minha cliente
estava pensando em demitir alguns trabalhadores porque eles não estão fazendo lucro. A empresa deveria ter uma verba fixa para a segurança dos trabalhadores. A gente tem sim muita segurança para os trabalhadores, mas foi um acidente. A gente tem como prever um acidente. Eu digo verba, a gente para poder. Sim, para poder gastar com a segurança dos trabalhadores. Já que vocês tendem a priorizar a segurança deles, eles devem ter pelo menos, sei lá, uma verba. Sem problema foi financeiro, os senhores deviam ter uma renda extra para poder acontecer desses trabalhadores. A dona da empresa tinha sim verba extra, mas como está chegando no final de ano e ela queria terminar logo a construção, ela investiu tudo que tinha, deixou só um pouquinho, achando que funcionários iam dar lucro, como ela investiu, comprando materiais, mas não veio, não retornou nenhum lucro. Então, nesse caso, está dizendo que, ao invés de priorizar a segurança dos trabalhadores e continuar com a construção, a obra, e consistência, você preferiu fazer mais rápido, que é o próprio. A gente investiu bastante materiais e não compramos novos equipamentos porque estavam quase todos em boas condições. Olha. Infelizmente, a 80% dos trabalhadores estavam reclamando de EPIs consideravelmente danificados. Alguns estavam danificados e, inconsiderado, por algum acaso, ele pegou o que estava mais limpo, podemos dizer. O acidente foi por acaso. Como? O acidente foi por acaso. Sim, não podemos prever acidentes, a gente pode prevenir alguns. E como eu falei, o objeto era muito pesado. Para que conste nos autos para o júri, temos aqui o relatório que foi feito pelo técnico de segurança do trabalho, mostrando, não dá para ver, mas eu estou só dizendo para vocês terem ciência que existe um relatório falando sobre, estou encaminhando para o júri. Por enquanto, a defesa da empresa gostaria de interrogar a testemunha? Não. A testemunha está dispensada. Por favor, agora, o contador da empresa. De interrogar nossas testemunhas que estavam presentes. E para que o nosso júri possa fazer a sua deliberação, as partes vão ter 5 minutos para fazer suas considerações finais, certo? Quem começa pela acusação faz sua conclusão, seguido da parte do técnico e após a parte da empresa. A última alegação final, sua chance de defesa com o júri e a última acusação da promotoria no caso também. Então, no tempo. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que foi comprovado, como podemos ver, tanto por parte das testemunhas, tanto pela argumentação da empresa, que além da empresa não ter condições, ela negligenciou sua responsabilidade por parte de fornecer novos EPIs e que os argumentos dados não foram válidos o suficiente, pois poderiam ter cortado gastos necessários de outros locais da empresa. Eu gostaria aqui de apresentar uma pergunta para o advogado do técnico de segurança. Já que o técnico de segurança tinha ciência das noções de segurança da empresa e a negligência por parte da mesma, o técnico de segurança
pode e deve denunciar a empresa com uma ação jurídica em caso de não cumprimento das normas. Por que a denúncia não foi feita? Eles respondem no tempo da missão deles. Pode continuar seu raciocínio. Declarado isso, fica claro que ambos negligenciaram suas responsabilidades em partes. O técnico pode ter cumprido sua responsabilidade até certo ponto, mas ele sabia que a empresa estava agindo de forma incorreta e não fez mais nada a respeito, se contentando apenas com a decisão da gerência. E a empresa, por sua parte, por falta de irresponsabilidade e negligência, não se precaveu e não possuía nenhuma verba extra de emergência para cumprir com os gastos da empresa e com emergências como essa, levando, assim, danos a todos os funcionários da empresa de forma geral, que correm risco durante a sua jornada de trabalho e além do acidentado, que foi o que mais sofreu as consequências dessa negligência. Uma palavra agora a defesa do técnico. Convenhamos, todo mundo aqui sabe como é levar alguma coisa para a justiça. Leva meses, chega a chegar até anos a ser resolvido. E o meu técnico não teve tempo de fazer isso, de levar a justiça. E que, é claro que tanto o erro foi da empresa, por causa que, como eu vou dizer, o técnico não havia feito nada, nada da não tinha feito mais nada além da relatória. Você disse, né? Mas, se fosse você, por acaso, você sabe o seu trabalho, você é muito superior da empresa, você sabe que ele está correto? Ok. Então, você ganha a justiça por causa disso? Você sabe que poderia acontecer se a empresa não tivesse nada. Mas você está ciente que a empresa não ia fazer nada? Independente das circunstâncias, o certo era tomar uma medida em frente a isso, que seria a denúncia, e além que existe a denúncia anônima. E outro ponto, como assim não deu tempo de fazer a denúncia? Que justificativa é essa? Dois dias depois, Senhor, pode ir? Dois dias depois. Não é um debate, é o momento da arguição final do defesa do técnico. Termine sua conclusão, que a palavra vai ser passada para a empresa. Bom, o meu técnico sempre fez o que ele devia ter feito e, por parte da empresa, ela não vai ter dinheiro, sobre isso. Realmente, cada um aqui foi necessário que temos que priorizar a segurança dos próprios pessoas. Isso que eles fazem na internet. Não serve para nada. Então, é isso. Pronto? Para vocês fazerem uma consideração final para a gente fechar, encerrar. E não tem uma coisa certa a se fazer. Porque a dona da empresa comprou várias coisas para assinar algo e que os efeitos estavam em boas condições e perto da validade. Não chegou na validade. A gente não imaginou que os efeitos estavam ruins
ao ponto de não proteger o acidentado. E o acidente foi muito grave, o objeto era muito pesado. E que o relatório que foi enviado para a dona da empresa, ela não destacou, ela sim pensou na segurança dos seus trabalhadores, mas não tornou ser feliz porque a empresa não estava dando lucro. E a verba, como o técnico falou, a gente tinha sim verba, a empresa tinha verba, mas gastou a verba pensando em terminar a obra. Pronto? Encerrou a declaração. Pronto, agora por favor, o pessoal do júri se caminha aqui por essa porta que a gente se encontra aqui no corredor. Pessoal, após deliberar, o júri entrou em consenso e ele considera ainda, por mais que em pesos diferentes, mas ambas as partes são culpadas pelo ocorrido. Segundo o júri, apesar do relatório que foi ignorado pela empresa, apesar de ter sido recebido e não foram tomadas medidas suficientes para reverter a situação, faltou a parte da denúncia, que era a obrigação da parte do técnico de segurança, além de trazer formas de como consertar o problema que você identificou com o relatório. Você apresentou o problema, mas não apresentaram soluções. Além disso, foi avisado que não houve treinamento por parte dos técnicos em segurança do trabalho sobre o uso de EPIs para os funcionários. Por isso, não isentam o técnico em segurança de sua culpa também. Dessa forma, ambas as partes são consideradas culpadas. Está encerrado nosso primeiro júri de hoje.